galera, finalmente estamos aqui, depois de muitos pedidos, a galera implorando, pedindo, acabou. Nós agora temos um canal chamado Química na Rede, onde você não vai ter dicas de química, não, você vai aprender química. Com quem? Comigo. Esse cara aqui, Agnaldo Carneiro, ok? Então, você vem aqui no canal e você vai ter todas as aulas. É claro que as aulas elas vão ser colocadas devagar e tal, mas você vai ter todo o conhecimento de química exposto para você aprender de boa, sem problema, de forma bem didática, coisa simples e rápida. Ok, galera? Então, pode curtir aí, pode dar like, pode se inscrever no canal, faz o que você quiser. Mas presta atenção nas aulas com calma que você vai aprender tudo. Ok? Vamos então para a nossa primeira aula de mecanismo de reação, aonde todos os detalhes de mecanismo de reação orgânica vão ser descritos em várias aulas no decorrer aí do tempo. Beleza, galera? Então, vamos começar. Estude! Muito bem, então, galera, vamos iniciar o nosso curso de mecanismo de reação e a nossa primeira aula vai ser intermediário de reação, parte 1. Beleza? Agora, então, vamos ver como é uma reação química. Então nós temos aqui, como todos nós já sabemos, o que está antes da seta são os reagentes e o que está depois da seta são os produtos. Bem, para que uma reação ocorra, ou seja, para que os reagentes se transformem em produto, uma coisa é fundamental inicialmente acontecer, que é a quebra das ligações. Então, todas as moléculas que vão reagir, as suas ligações vão ser rompidas. E nesse momento ocorre uma reorganização dos átomos. Observe, neste caso o átomo A vai ficar com o átomo X para gerar o produto AX e o átomo B liga-se ao átomo Y para gerar o produto BY. Então observe, para que a reação ocorra é necessário a quebra das ligações. Por esse motivo, vamos dar uma ênfase para cisão ou quebra de ligação. Pode ser de dois tipos: cisão homolítica ou cisão heterolítica. Vamos iniciar o nosso estudo de cisão falando de cisão heterolítica. O que é uma cisão heterolítica? É uma quebra diferente da ligação, ou seja, você vai poder quebrar a ligação ou de um lado, ou você vai poder quebrar a ligação do outro lado. Vai depender da situação e do tipo de átomos que você vai ter. Vamos considerar que eu quebrei a ligação deste lado, no átomo X. Então a gente observa que o átomo X ele vai ficar sem os elétrons da ligação. Portanto, o átomo X ele fica positivo. Enquanto que o átomo Y ele vai ficar com os elétrons da ligação. Portanto, o átomo Y ele fica negativo. Então, toda cisão heterolítica, ela gera duas espécies, uma espécie positiva e uma espécie negativa. A espécie positiva, ela é chamada de eletrófilo. Eletrófilo. A espécie negativa, ela é chamada de nucleófilo. Nucleófilo. Faz aqui embaixo, nucleófilo, certo? Então, essas duas espécies geradas, eletrófilo e nucleófilo, elas são fruto exatamente de uma cisão heterolítica. A cisão heterolítica ela pode acontecer na presença ou na ausência de catalisador. Então, pode ser que seja necessário a presença de um catalisador, mas pode acontecer a cisão heterolítica sem o catalisador. Beleza? Então nós temos aí a cisão heterolítica. Vamos considerar agora a nossa cisão homolítica. O que é uma cisão homolítica? Uma cisão homolítica é a quebra igual da ligação. Então veja aqui, eu tenho a substância X, Y. O X está ligado ao Y através de uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons. Quando essa ligação ela foi exposta a uma situação drástica, o que seria uma situação drástica? Presença de luz, calor ou peróxido, no caso um peróxido orgânico,
que seria representado desta maneira. Pode ser somente um, ou a combinação de luz e calor, ou somente calor, ou calor e peróxido, enfim. Quando a ligação química for exposta a uma situação drástica, a cisão ela vai acontecer homoliticamente. Ou seja, ela vai quebrar no meio a ligação, gerando espécies cuja tendência é a presença de um elétron livre. Espécies que têm elétrons livres são chamadas de radicais. Radicais livres. Então eu tenho aí radicais livres. Os radicais livres, eles são frutos de cisão homolítica. Então só vai acontecer a formação de radical livre quando ocorrer uma cisão homolítica da ligação. Beleza? Muito bem. Então, fazendo um resumo aqui geral, eu tenho um composto orgânico numa reação aonde esse composto orgânico vai reagir com uma espécie positiva, ou seja, um reagente eletrófilo. Então, quando o composto orgânico reage com uma espécie positiva, essa reação ela é chamada reação eletrofílica. Quando um composto orgânico reage com uma espécie negativa, ou seja, um reagente nucleofílico, essa reação ela é chamada reação nucleofílica. E quando um composto orgânico reage com uma espécie que tem um elétron livre, ou seja, uma espécie que é um radical livre, essa reação ela é chamada reação via radical livre. Então eu tenho três situações. Quando o composto orgânico reage com um eletrófilo, reação eletrofílica. Eletrófilo. Quando o composto orgânico reage com um nucleófilo, reação nucleofílica. E quando um composto orgânico reage com um radical livre, aí eu tenho uma reação via radical livre. Nesse momento é importante a gente observar uma coisa, que a indicação das setas é de fundamental importância. Por quê? Toda vez você vai deslocar os elétrons para a carga. Então eu estou deslocando os elétrons para a espécie positiva. Então é uma forma de indicar. Ao passo que quando você tem uma espécie negativa que vai atacar o composto orgânico, a seta ela vai partir da carga negativa para o composto orgânico, seta inteira. Porém, quando eu tenho uma reação radicalar, a indicação da seta ela é feita como meia seta em ambos os elétrons. Então, sempre quem se desloca são os elétrons. Por isso que a gente tem esta representação e nós vamos usar muito essa representação no decorrer do curso, ok? Muito bem. Então, vamos considerar agora algumas possibilidades de quebra, já em uma reação química propriamente dita. Então, aqui eu tenho um composto, que é um composto de Grignard, e eu tenho uma ligação onde esta ligação ela vai ser rompida. Bem, de que lado essa ligação vai ser rompida? Vai depender dos tipos de átomos que estão envolvidos na ligação. Por exemplo, neste caso aqui eu tenho um magnésio. O magnésio é um átomo eletropositivo. Então a tendência dele é perder elétrons. Portanto, a cisão heterolítica vai acontecer bem do lado do magnésio. Então o carbono ele vai ficar com os elétrons. Então, portanto, o carbono ele fica negativo, enquanto que o magnésio fica positivo. Já observando aqui, nesse composto, o clorometano, o cloro, pelo fato dele ser um átomo muito eletronegativo, ele não tem tendência de perder elétrons, muito pelo contrário, ele tem tendência de ganhar elétrons. Dessa forma, a ligação, a quebra da ligação, ela vai acontecer do lado do carbono. Desta maneira, o carbono vai adquirir uma carga positiva e o cloro adquire uma carga negativa. Quando a ligação for exposta à luz, a calor ou a um peróxido, como já observado anteriormente, a cisão, a quebra vai ocorrer homoliticamente, gerando o que nós chamamos de radicais livres. Veja bem, então aqui são espécies orgânicas que podem ser geradas numa reação química. Quando uma espécie orgânica ela adquire uma carga negativa,
nós chamamos para essa espécie de carboânion. Carboânion. Quando uma espécie orgânica adquire uma carga positiva, nós chamamos de carbocátion. E quando uma espécie orgânica adquire apenas um elétron, nós chamamos isso aqui de radical livre. Radical livre, lembrando que ele só acontece a partir de uma cisão homolítica e para isto ocorrer, a reação ou a ligação tem que estar exposta a uma condição drástica. Então, esses são os meus possíveis intermediários de reação, porque vai acontecer quebra no carbono. Então, eu posso gerar espécies intermediárias com carga negativa, que são os carbocátios, carboânion, espécies positivas, que são os carbocátios, e espécies radicalares, que eu tenho um radical livre, ok? Na próxima aula, nós estudaremos exatamente a estabilidade dos carbocátios, ok? Estudem, tudo vai dar certo, um abraço, valeu, até a próxima.